Olá, boa tarde para você. Agora são 16 horas e 38 minutos. Este é o Justiça Agora. A Justiça Federal no DF liberou hoje a decisão que pediu a prisão temporária de suspeitos de invadirem o celular do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e de outros magistrados e promotores. Veja os detalhes com a repórter Carolina Chaves. Segundo o juiz, há fortes indícios da prática criminosa e as prisões são necessárias para não atrapalhar as investigações. 4 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara. Os presos estão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. 2 já foram ouvidos e os depoimentos dos outros 2 foram adiados porque aguardam a chegada dos advogados. Além do celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também foram hackeados os aparelhos de outras autoridades no país, como de membros do Judiciário, delegados da Polícia Federal e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato. O Departamento de Promoção de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça instaurou processos administrativos contra 10 bancos por supostas irregularidades na oferta de empréstimos consignados para idosos. As empresas têm 10 dias para apresentar defesa. Se confirmados os indícios de infração, os bancos poderão ser multados em até 9 milhões de reais. As audiências de custódia garantem mais agilidade aos processos. Em Minas Gerais, o projeto começou há 4 anos e só em Belo Horizonte são feitas mais de 1.000 audiências por mês. Atendendo à Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça, o TJMG passou a realizar audiências de custódia. O objetivo da audiência de custódia, no primeiro momento, é analisar a regularidade do flagrante, verificar se ele está de acordo com a lei e, instando o flagrante regular, é feita então análise quanto à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Não sendo possível qualquer das medidas cautelares, então a hipótese de conversão da prisão em flagrante em preventiva. A iniciativa foi testada utilizando a estrutura da Central de Recepção de Flagrantes e da Secretaria de Plantão de Medidas Urgentes e Habeas Corpus do Fórum Lafayette. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aderiu ao projeto Audiência de Custódia em 2015, mesmo ano em que a iniciativa foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça. O projeto piloto deu os primeiros passos aqui, na comarca de Belo Horizonte. As audiências acontecem todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados. Depois de passar pela delegacia, em até 24 horas o indivíduo é levado ao fórum. Participam da audiência de custódia o juiz, um promotor e um defensor público. A gente vai esclarecer a ele qual a finalidade da audiência de custódia e quais seriam os desdobramentos, os procedimentos seguintes à audiência de custódia, para que ele tenha pelo menos as informações iniciais a respeito do que pode vir a acontecer a partir daquela prisão. Tradicionalmente, é a Defensoria que solicita a liberdade provisória. A promotoria se manifesta sobre a acusação. Em primeiro lugar, verificar se o flagrante é legítimo, se atender aos requisitos legais, e, em segundo momento, na hipótese positiva, verificar se é possível ou não a liberdade provisória, ou seja, se pode ou não o preso, em flagrante, aguardar o julgamento e a tramitação processual em liberdade. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar supostas irregularidades no concurso para escrivão da Polícia Civil do Estado em 2018. Segundo o Ministério Público Paulista, há indícios de vazamento de informações e favorecimento de candidatos. O promotor José Carlos Blatt deu prazo de 30 dias para que a Polícia Civil do Estado preste esclarecimentos sobre a denúncia. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil afirmam que ainda não foram notificadas sobre a investigação. E nesta quarta-feira, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, está em Fortaleza, no Ceará. O objetivo da viagem é conhecer as necessidades da justiça local e ampliar a integração do judiciário no país. Há pouco, o ministro Dias Toffoli teve encontro com o governador do estado, Camilo Santana, e representantes do Legislativo e do Poder Judiciário. Agora à tarde, o ministro Dias Toffoli vai até o Tribunal Regional Eleitoral e também visita a Justiça Federal do Estado. O Justiça Agora fica por aqui. Outras notícias do Poder Judiciário você acompanha às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá!